Olá, e vamos continuar aqui com o Theo? O Theo é esse gatinho fofo, feito com fio pelúcia e agulha 2,5 ou agulha 3, né? Vai aí da agulha que você se sentir melhor. Ele não tem costura, nós fazemos ele todo inteirinho, tá? Ele leva aqui um cachecol, não tem costura, é todo juntinho. Começa aqui pela cabeça, vem aqui pelo pescoço, continua. A gente deixa aberturas para fazer bracinhos e perninhas e o rabinho, né? E continuamos o corpo e vamos arrematar aqui embaixo. O Theo é todo fofinho. Depois é que a gente faz os bracinhos e as perninhas. Não tem arame, mas você pode colocar arame, pode colocar um tubinho de cola quente no corpinho, né, para dar sustentação. Fiz esse cachecol, como eu falei, com um restinho de lã que eu tinha aqui, bem mais coloridinho, né, mas pode ser aí opcional. É só uma tirinha com pontos altos do tamanho de sua preferência. E a ideia do Theo é bem simples, porque ele não tem costura nenhuma, tá? Os braços e pernas são feitos depois, nas aberturas que a gente vai deixar, tá bem? Já fizemos no vídeo anterior a cabeça e o corpo. O Theo ele pode sentar, pode mexer os membros, né? De forma bem simples, porque ele é todo fofinho. Então é uma opção para criança menor, né? O Theo ele é muito fofinho, feito com fio pelúcia. A gente já está aqui nesse patamar, né, da produção do Theo. Fizemos o rabinho e agora aqui, olha, vamos fazer braços e pernas. Nesse momento eu já enchi o Theo, já coloquei enchimento, não coloquei nenhum arame, nada aqui dentro do corpinho dele, tá? Pode colocar um tubinho de cola quente se preferir. Eu não coloquei nada, ele tá vazio, só mesmo com o enchimento. E agora a gente vai fazer aqui bracinhos e perninhas, tá? Já fizemos as orelhas, que depois você vai poder fixar, né, da melhor forma que você achar. Eu acho que aqui na carreirinha, segunda, terceira carreirinha aqui da cabeça, a gente já pode posicionar assim, né? Mais ou menos aqui em cima, tá? Do jeitinho que você quiser, orelhinha mais para cima, orelhinha mais para baixo. Se for um cachorrinho, pode fazer a orelhinha mais arredondada, né? Tudo seguindo aqui mais ou menos da terceira carreirinha para baixo, assim, ó. E fixar da melhor forma, né, possível aí, da melhor posição. Isso é só mais uma ideia, né? O PDF do Theo não está à venda, não montei PDF, tá bem? Vou colocar a pontuação para vocês no vídeo. De acordo com o que eu vou passando o vídeo, eu vou mostrando a pontuação para vocês, ok? Então vamos agora fazer aqui, ó, essa parte aqui, né, dos bracinhos do Theo. Aqui nós temos ao redor, vou fazer ao redor aqui dessa abertura, nós pulamos 5 pontos e fizemos 5 correntinhas, exatamente como no rabinho. Então nós vamos usar os 5 pontos de cima, os 5 pontos de baixo e também os pontinhos da lateral, tá? Vai dar um total de 12 pontinhos. Então vamos pegar a primeira carreira com 12 pontos aqui ao redor da pata dianteira do Theo, tá? Então vamos pegar aqui 12 pontinhos, ok? Lembrando que o Theo é um projetinho rapidinho, né? É um gatinho que eu já projetei há bastante tempo e os vídeos estavam aqui guardados, aqui ocupando espaço, e aí eu resolvi editar e trazer mais essa possibilidade para vocês. Que daqui a pouco a gente está em período de Páscoa, então o corpinho do Theo também serve para um corpinho de coelho, né? É só colocar umas orelhinhas maior e um rabinho mais rechonchudo com um pompom. Então eu vou fazendo aqui ao redor 12 pontinhos, fica mais difícil depois que ele já está cheio para posicionar aqui para que vocês vejam, mas eu vou fazer a pontuação aqui ao redor de 12 pontos, que é a carreira de número 1 da patinha, né, do bracinho do Theo, tá bom? Como eu falei, o Theo eu não montei PDF, então não tem PDF à venda do Theo, né? Só vai ter realmente a parte do vídeo, tá? Mas a pontuação tá toda aí e qualquer dúvida é só vocês me perguntarem que eu vou direcionando vocês, tá? Então, fiz a primeira carreira aqui com 12 pontinhos, aqui ó, ao redor dessa abertura dos braços, né, que nós deixamos. Eu fiz aqui 12 pontos, tá? Aqui, ao redor da... Aí fica difícil mesmo.
ao redor aqui da abertura, fiz 12 pontinhos. Agora, na carreira de número 2, tá? Na carreira de número 2, eu vou fazer 3 pontos e um aumento por toda a volta aqui. Eu tenho 12 pontos na primeira carreira. Na segunda carreira, eu vou fazer 3 pontos e um aumento por toda a volta, que vai ficar um total de 15 pontos, tá? 3 pontos e um aumento por toda a volta aqui. Vai me dar um total de 15 pontinhos, ok? 3, tá? Vai me dar um total de 15 pontos. E aí eu vou fazer até a minha carreira 16 com 15 pontos, ok? Então, já fiz aqui até a carreira 16 com 15 pontos, tá? Na minha carreira 17, eu vou fazer 4 pontos e um aumento. E aí, eu vou fazer 4 pontos e um aumento por 3 vezes, que vai me dar um total de 18 pontos, tá? 18 pontos. Na minha carreira de número 18, eu já vou fazer 2 pontos e um aumento por toda a volta. Eu vou ficar com um total de 24 pontos. E aí eu vou fazer a 19 e a 20 também com 24 pontos, mais 2 carreiras com essa mesma pontuação. Agora eu já estou na minha carreira 21, eu vou começar a diminuir. Na minha carreira 21 eu vou fazer 2 pontos e uma diminuição. E aí eu vou fazer essa sequência por 6 vezes, tá? Por toda a volta, que vai ficar um total de 18 pontos. Agora, na minha carreira 22, eu já vou fazer 1 ponto e uma diminuição. Isso por toda a volta, que eu vou ficar com um total de 12 pontinhos. E aí, depois, na minha carreira 23, eu vou fazer aqui 6 diminuições, tá? Que eu vou fechar o meu bracinho. Mas antes, eu vou encher o bracinho. É a hora de colocar arame, se quiser, tá? Eu vou encher o meu bracinho, ok? Vou botar ele aqui bem cheinho. E a minha última carreira, que é a carreira 23 do bracinho, eu vou fazer com 6 diminuições, tá? Vou fechar naquele anelzinho que a gente faz depois para fechar o bracinho, tá? Então, aqui, ó, simples. Já fiz o meu bracinho, vou fechar igual a esse. Depois eu vou esconder meu fio, tá? Então, já fiz aqui o bracinho dele, ok? Agora é só fechar e vamos fazer as pernas, tá bom? Então, olha, você pode deixar ele mais firme ou mais molinho, e aí vai de acordo com a sua preferência, tá bom? Aqui ao redor, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz o braço. Vou colocar a pontuação aqui para vocês que não tem dificuldade, e vocês vão poder confeccionar a perninha dele da mesma forma, sem maiores problemas, tá? Agora aqui, ó, é interessante falar que bem aqui na frente, né, na hora que a gente está fazendo o pezinho, eu quis colocar o calcanhar, né? Tem uma orientação aí na hora de fazer o calcanhar e fazer a parte da frente. O calcanhar é menorzinho e a parte da frente é maior. Então, vocês têm a pontuação aí e vocês vão ter que centralizar essa hora aqui, ó, do calcanhar. É a única dificuldade, mas está aí orientado na escrita, né? Na parte escrita que eu coloquei no texto, a gente realinha. O que é realinhar? Você vem crochetando depois, né, da carreira de número 12, né? Você vem crochetando e você vai realinhar até ele chegar mais ou menos aqui na direção do rabinho, tá? Nessa direção aqui, para poder fazer a pontuação do calcanhar, que são esses 3 aumentos, quando ele chegar mais ou menos aqui, ó, na direção do rabinho, para fazer essa pontuação, que são esses 3 aumentos aqui do calcanhar, tá? Então, a gente vai fazer crochetando, vem crochetando até o realinhar, que eu chamo de realinhar, né? A pontuação. Você vem crochetando até ele chegar aqui na direção do rabinho, tá? Mais ou menos ele vem chegando até aqui, ó. Mais ou menos nessa direção aqui. Vem crochetando aqui. Quando ele chegar aqui, mais ou menos nessa direção, é que a gente vai iniciar pelas alcinhas de fora ou não, né? Aí é opcional, para fazer o calcanhar, tá? Realinhou aqui, começa aqui a fazer o calcanhar, ó.
E aí no calcanhar eu coloco com 3 aumentos, tá? É importante isso, só essa diferença. Aqui você vai fazer pelas alcinhas de fora ou não. Você pode pegar só as alcinhas de fora para dar aquele debrunzinho na perninha, ou não, é opcional, tá? Então eu vou fazer aqui os 3 aumentos. Tô na carreira 13, né? Que é aquele momento mais difícil aqui da patinha. Faço 3 aumentos. Depois eu vou fazer uma sequência de 8 pontos. Essa parte aqui é a que vai fazer o calcanhar. Depois eu faço 8 pontos. Na frente eu vou fazer 5 aumentos. Tô sempre pegando aqui pelas alcinhas de fora, que dá uma dobradinha diferente na pontinha do pé, tá? Então, tô pegando aqui. Tô tranquila com a pontuação, porque eu já coloquei aí anteriormente a pontuação para vocês. Vocês já copiaram, então é só essa orientação aqui. Depois vamos fazer 5 aumentos aqui na parte da frente. Fica bem difícil depois que ele tá todo cheinho para gravar o vídeo. Mas aí eu vou fazer aqui, ó, os 5 aumentos aqui na frente. Logo após, eu vou fazer a sequência de 8 pontos e já vou fechar minha carreira de número 13 com 32 pontinhos, ok? Tô terminando aqui. E aí ela vai ficar com 32 pontos, eu vou fazer a 14 também com 32 pontos, né? E aí vou fazer a pontuação de acordo com a pontuação que eu coloquei para vocês, tá? Então lembrando, esse é o Theo, ele é um projeto bem rapidinho aqui do canal, são só 2 vídeos. É um gatinho super simples que você pode adaptar, né? E não fazer só gatinho, mas fazer qualquer outro bichinho, tá? Não tô colocando o PDF do Léo à venda, tá? Não fiz PDF do Theo, na verdade, à venda. Vou fazer a pontuação aqui para terminar a patinha. Olha, não tem dificuldade, vocês já têm a pontuação aí. Na hora que a gente começar a diminuir, né? Para fazer lá na carreira 18 as 20 diminuições juntas, é que é bem complicado. Mas você não vai ter dificuldade nenhuma. A pontuação está toda certinha. O PDF do Theo não está à venda, não montei PDF. Estou fazendo somente os vídeos. E aí você vai terminar fazendo aqui, fechando, sem maiores dificuldades. E depois eu vou finalizar o Theo com vocês, ok? Então é só terminando aí a patinha. Lembrando que qualquer dúvida é só me perguntar nos comentários, tá? O Theo é um gatinho super simples de fazer. Eu fiz com fio pelúcia e agulha 2,5 ou agulha 3, mas não tem a necessidade de ser, né, com esse mesmo material. É claro que se você quiser bem próximo ao material ao Theo que aparece na imagem, né, é importante que você faça com o mesmo material. Mas você pode usar a sua lã molê, pode usar o fio amigurumi, o amigurumi max, né? E fazer aí o seu Theo da melhor forma possível, tá? Tô terminando aí a pontuação, acredito que esteja na carreira 15. Eu tô fazendo bem devagarzinho, mas eu estou até despreocupada de falar a pontuação para vocês, porque eu já coloquei aí, tá? Então a gente vai terminando. Estou terminando aqui o pezinho do Theo, né, a patinha do Theo. Vou encher, vou fazer mais as 2 carreirinhas, que são a 16 e a 17. O restante da pontuação, vou colocar de novo a pontuação aqui para vocês. Mas mesmo com a pontuação, vocês sabem que qualquer dúvida é só perguntar nos comentários, tá bom? Então, olha lá, o Theo já tá ajeitadinho. Eu coloquei aqui, ó, uma orelhinha, eu contei mais ou menos aqui, ó, 4ª carreirinha, tá? Mais ou menos na 4ª carreirinha. Vou marcar aqui. E aí, logo em seguida aqui eu desço, marco aqui 10 carreirinhas para baixo, mais ou menos 10 carreirinhas, tá? Vou contar aqui, ó. E aí eu vou prender a orelhinha aqui dessa forma, tá bem? Mas você pode colocar mais para cima, mais para baixo, vai depender aí da sua opção, né? Da forma como você quer fixar essa orelhinha, tá bem? Então eu coloquei aqui na posição que eu achei mais interessante, tá? E é importante colocar sempre na mesma direção, tanto de um lado quanto do outro.
tá? Então, você vai prendendo assim, vai costurando. Eu tô usando uma agulha sem pontinha, né? Que é aquela agulha de tapeceiro, que não tem ponta, porque ajuda a não desfiar o trabalho. E aí eu vou prendendo assim. A orelhinha foi bem simples de fazer. E a gente vai prendendo dessa forma a orelhinha do Theo. E depois é só amarrar e esconder o fio, tá bem? Então, ó, a orelhinha já fica aqui na posição, ó, bem certinha. E ele é um gatinho muito simples de se fazer, né? A orelhinha de fácil fixação também. Pode ficar mais em pezinha, né? Você pode fazer também uma orelhinha mais arredondada e fazer um cachorrinho, uma orelhinha mais pontuda para fazer um gatinho. E aqui, depois na pontinha, eu vou usar a linha Anne ou fio amigurumi para fazer esse detalhe aqui, tá bom? Esse detalhezinho, ó. Faço um X aqui no meio e depois eu prendo aqui nas pontinhas para fazer esse detalhe das patinhas, tá bem? Já fiz aqui desse lado, ó. E eu vou fazer do outro também para mostrar para vocês como é que eu faço essa divisãozinha. Então, eu tô aqui com uma agulha, agulha sem ponta, tá? Com fio Anne duplo, tá bom? E aí eu vou dar esse apertãozinho aqui, ó, porque eu quero que na frente da patinha, atrás tem menos e na frente tenha um volume maior. Então, eu venho aqui atrás, né? Na solinha aqui, eu vou fazer um X aqui no fundo, bem no meio, tá? Então, eu vou começar aqui com esse X, é uma agulha com linha Anne, e aí eu vou fazer um X aqui no fundinho, e eu já aproveito para já sair lá em cima, para já dar um puxãozinho na minha patinha, tá? Então, já aproveito, saio com a minha linha lá em cima, e essa linha já vai me dar um formatinho aqui na patinha, tá? Então, ó, vou fazer aqui esse X inicial, e aí eu vou passar 2 ou 3 vezes aqui no mesmo lugar, para que o X fique bem marcadinho, tá? Assim, ó, para que ele fique bem marcadinho, aí eu vou 2 ou 3 vezes, né, no mesmo lugar, e ele já vai me marcar lá na frente, já vai me deixar a patinha bem marcadinha, ó. Faço assim, passo 2 ou 3 vezes no mesmo lugar, para esse X ficar bem acentuado, tá? Bem acentuado como esse. E aí depois eu vou fazer as marcações dos dedinhos, né? 3 marcaçõezinhas e aqui também, tá? E eu faço assim, ó. Pego essa minha linha, dou um espaçozinho aqui e prendo para marcar o meu dedinho aqui, tá bem? Então, ó, é só passar a linha assim e dar um puxãozinho. Então, eu entro aqui, não vou entrar no X, vou entrar um pouquinho mais pra frente e vou dar um puxãozinho. Só de puxar, eu já faço a marcação, olha, do dedinho. Eu vou fazer 3 marcações, tá? Vou passar a linha aqui, quantas vezes eu achar suficiente, né? Vou puxar aqui, vou botar bem marcadinho, ó. Aqui eu entrei no lugar errado, deixa eu sair no lugar certo. Sempre entrando e saindo no mesmo lugar. Vai ficar a marcação direitinha, depois eu já vou, né, pra lateral e já faço meu outro dedinho. É uma marcação bem simples, vocês não vão encontrar nenhuma dificuldade para marcar esse pezinho, os dedinhos, na verdade, né? Não vai ter dificuldade nenhuma para marcar. Marquei o meu segundo dedinho, agora eu vou marcar o meu terceiro dedinho, ó, assim, dessa forma. E depois também eu vou fazer da mesma forma lá no pezinho, tá? Então, é uma marcação bem simples, é um trabalho bem rápido de fazer. Você vai ver que é bem rapidinho de terminar, né, esse gatinho, de fazer o gatinho. Ele não tem nenhuma costura, são poucos os detalhes nele, né? Um trabalho bem mais rápido de realizar.
Depois eu só vou dar uma acentuada aqui nesse X, né, que ele ficou um pouco apagadinho. Vou terminar aqui para que ele fique bem aparente. Assim. E a gente já terminou a patinha dianteira. Depois é só fazer a patinha traseira da mesma forma, tá? Dessa forma aqui, ok? Então, olha, termino. Depois eu arremato, né? Puxo meu fio aqui, dou um nozinho e arremato. E eu já tenho a patinha pronta com os detalhes, tanto da patinha dianteira como da traseira. Eu vou fazer da mesma forma, tá? Essa aqui eu fiz assim, com 3 dedinhos marcados, e vou fazendo o pezinho da mesma forma, tá bom? Espero que vocês estejam aí entendendo. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários, tá? Depois eu vou fazer o pezinho, ó, igual aqui. Aqui eu já coloquei 4 dedinhos no pé ao invés de 3. Vou fazer o X aqui. E depois vou fazer 4 dedinhos. Tá bem? Vou marcando aqui, vou marcar, tá? Fazer 4 dedinhos aqui. Na patinha dianteira eu fiz 3. Na patinha traseira eu vou fazer 4 dedinhos. Tá certo? É isso, gente. Agora vamos botar os olhinhos aqui. Agora que já terminamos aqui o corpinho, vamos colocar os olhos. Eu vou contar aqui a 13ª carreira e vou marcar aqui os olhinhos, tá? Uma distância mais ou menos de 10 pontos entre uma marcação de um olhinho e outro. Tô usando 2 miçangas. A miçanga, ela é o formato dela é meio balãozinho, tá? Mas era a miçanguinha que eu tinha aqui. E aí eu vou colocar uma agulha que passe pelo buraquinho da miçanga, né? Vou usar uma agulha assim e vou marcar aqui, ó. Venho com a mesma linha, o fio pelúcia, vou colocar a miçanguinha aqui, mais ou menos aqui a distância de 10 pontos, então eu vou marcar no meio, tá? No meio da minha marcação, ó, entro aqui, vou lá no meio, na minha linha do meio, para marcar aqui uma boquinha, tá? Na distância aqui do meio, né? Entre um olhinho e outro, ok? E aí, aqui embaixo, eu vou marcar 1 ou 2 pontinhos para fazer aquela marquinha da boquinha. E vou lá para a parte de cima para colocar outra miçanga. É claro que você pode colocar olhinhos com trava, mas aí tem que colocar antes de fazer o corpinho, tá bom? Na 13ª carreira, mais ou menos. Você pode colocar o olhinho com trava, com distância de mais ou menos 10 pontos entre um e outro. Você pode trazer o fio aqui para o lado ou levar o fio lá para trás. Eu tô preferindo levar o fio lá para trás, tá? Vou levar os 2 fiozinhos lá para trás e vou amarrar lá atrás. Dei aquela puxadinha, então já aparece aqui, ó, da afundadinha dos olhos, né? E aparece aqui já a marcação da boquinha, tá bom? Agora eu vou levar o fio aqui para trás e vou amarrar. Depois vou bordar aqui o nariz, tá bom? Para bordar o nariz, eu tô usando o fio pelúcia preto, mas você pode usar qualquer um. Eu vou fazer as sobrancelhas aqui, né? E também vou fazer o bordado do nariz. Pro bordadinho do nariz, eu vou marcar aqui mais ou menos 3, 4 pontos e vou fazer um triângulo, tá? A marcação aqui, na linhazinha abaixo dos olhos, tá? Uma distância de 4 pontos e vou fazer aqui, ó, esse formato aqui do triângulo, ok? Então, eu venho com o fio pelúcia, que pode ser qualquer outra linha que você tenha. E primeiro eu vou marcar aqui o triângulo mesmo, ó. Vou fazer um triângulozinho aqui, ó. E aí, depois eu vou encher esse triângulo, né? Passando a linha, até que ele fique bem cheinho. O fio pelúcia, ele facilita, porque você passa 2 vezes e já enche. Então, eu vou fazer um outro triângulo aqui. Tô fazendo o segundo triângulo pelo mesmo lugarzinho. E já tá quase cheio, ó. Já praticamente encheu aqui. Então, eu vou terminar aqui o meu triângulo e vou encher, vou passar mais umas 2 ou 3 vezes a linha, até que o nariz fique bem gordinho. Se você estiver usando um fio mais fino, você vai precisar passar mais vezes, tá?
Aí agora eu quero fazer aquele, né, aquela carinha do gatinho. Então eu vou vir com a minha linha. Olha, eu vou sair aqui para fazer aquela curvadinha. Então eu venho aqui com a minha linha, tá? Primeiro eu vou marcar aqui essa parte aqui central da boquinha. E aí eu vou fazer aquele curvadinho assim, tá bom? Deixa eu sair com a linha aqui, ó. Eu quero fazer aquela curvadinha. Então eu venho com a minha agulha, prendo aqui. E já vou dar aquele formatinho daquele risinho, né? Aquela boquinha com aquela risadinha assim. Agora eu vou lá pro outro lado. Vou fazer o mesmo movimento, tá bom? Deixa eu sair com a minha linha aqui, olha. Vou fazer o mesmo movimento para esse lado, tá? Da mesma forma. Aí eu vou fazendo aqui, ó. E vou fazer a boquinha, o bordadinho da boca, ok? Depois, eu já aproveito essa mesma linha para fazer a sobrancelha do gatinho. Que eu vou usar o mesmo fio, que eu vou usar o fio pelúcia. E aí, você pode fazer a sobrancelha curvadinha, assim como a boquinha, tá? Deixa eu entrar aqui. Assim como a boquinha, você pode fazer curvadinha, ó. Então, você entra com a agulha aqui embaixo e sai um pouco mais acima, que aí você faz ele curvadinho assim, tá? Ou, como eu fiz, né, mais retinho, tá? Deixa eu colocar aqui de novo na agulha. Eu fiz ele mais retinho, uma sobrancelha mais simples, mais básicazinha, mais reta. Então, eu fiz só assim. Vou sair aqui do outro lado, mais retinha, ó, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, saindo na mesma direção, tá? Pra ficar sempre igualzinho de um lado e do outro. Vou vir aqui, depois eu vou amarrar aqui com essa pontinha de linha, onde eu iniciei aqui o bordadinho do nariz, tá bom? Então, eu vou amarrar aqui, vou esconder o fio e depois eu vou fazer aquela partezinha dos bigodes, né? Mas aí pro bigode, eu já vou usar uma linha um pouquinho mais fina, tá? Vou usar a linha Anne, tá bom? Então, olha lá como ele ficou prontinho. E para terminar, eu fiz os bigodezinhos com a linha Anne. E também fiz depois um detalhezinho com linha branca ao redor dos olhinhos, com a linha branca pelúcia também. Agora vocês conseguem ver ele já finalizado. Eu fiz os bigodinhos depois com a linha Anne, com uma agulha, né, sem ponta também, para não dar defeito na peça. E passei uma linhazinha branquinha ao redor ali da miçanga, não dá para ver muito direitinho, mas espero que vocês tenham gostado. Beijinho, tchau, tchau!